O vídeo começa com London abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele chega na garota elogiando ela e pergunta como ela está. A garota agradece o elogio e fala que está bem. O YouTube pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Em seguida, ela diz que se chama Sally. O YouTube então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e pergunta se eles poderiam se conhecer. A garota recusa e fala que não está muito interessada. London então pergunta para onde a garota estava indo e ela diz para ele que iria fazer compras e sai andando sem dar nenhuma chance. Então o YouTube vai em direção ao seu glorioso Corvette e é assim que a mágica acontece. A garota logo volta tentando puxar assunto com o rapaz. Ela então pergunta se aquele carro é mesmo de London. Ele responde dizendo que sim, que aquele era um dos seus carros. A garota então vai se aproximando e continua tentando conversar com o YouTuber. A mulher chama London para dar uma volta com ele. Mas o rapaz a questiona dizendo que ela tinha falado que não estava muito interessada. Então, a garota diz que é porque ele estava a pé e agora ele está em um Corvette e chama London para ir fazer compras com ela, mas London diz que não está muito afim. Então, a garota fala para ele para apenas darem uma volta na cidade para ela mostrar para ele alguns lugares para eles se conhecerem melhor. Então, London aceita e fala para ela entrar no seu carro e ela entra sem pensar duas vezes. Então, a garota pergunta o que eles irão fazer. Então, o London fala que apenas está tentando conhecê-la melhor. Então, a mulher fala que tudo bem. London começa a perguntar um pouco sobre a vida dela. E a mulher começa a contar um pouco de sua vida para o rapaz. Ela diz que já se formou há muito tempo, faz curso e dança e trabalha em casa. Ela também mostrou ser muito gentil com ele dentro do Corvette. Em seguida, a mulher elogia o rapaz dizendo que ele parece um empresário. Ela então fala que gostaria de ter um carro igual esse do London, que ele é muito bonito. A mulher continua elogiando o rapaz, dizendo que ele se veste muito bem e que ele está muito cheiroso. Então, London pergunta qual o tipo de cara que ela mais gosta. Ela diz para ele que gosta de caras com a sua própria riqueza e que são empreendedores. Então, eles conversam por mais alguns minutos. Então, o London fala que estava procurando uma garota, ela parece ser bem legal, mas só que ela é muito interesseira. London pede para ela descer do carro. A garota fica nervosa e sai xingando London e fala que seu carro é alugado. Mas no fim, ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o YouTube Kilo abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está e qual o nome dela e tenta passar uma cantada nela, mas a garota não gostou muito. Então o YouTube se desculpa e tenta conversar um pouco com ela. Ele pergunta para onde ela estava indo e a garota diz que iria ver alguém na casa de repouso. Em seguida, o rapaz tenta pegar o número dela, mas ela diz que não poderia passar, pois já está em um relacionamento. Então a mulher continua andando sem dar nenhuma chance e o YouTuber vai em direção ao seu glorioso Corvette. E assim a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro do rapaz, logo volta querendo conversar com ele. A garota se oferece para passar o seu número para o rapaz. O YouTube então pergunta o que ela iria fazer. A garota diz que não iria fazer nada. Em seguida, o YouTube questiona, perguntando se ela não iria à casa de repouso. E a garota fala que não vai mais. Então, Kilo pergunta à mulher o que ela iria fazer, que ela estava com tanta pressa. A garota diz que queria ver um amigo, mas desistiu. Então, ele desce do carro para eles poderem conversarem melhor. Então, o YouTube fala que eles podem se conhecer melhor ou apenas dar uma volta para relaxar.
A garota concorda com ele e pergunta se eles poderiam dar uma volta no carro de Kilo para que possam se conhecer melhor um ao outro. Kilo pergunta sobre o namorado dela e ela diz que ele não precisa ficar sabendo. Kilo pensa um pouco, mas aceita e pede para a mulher entrar no seu Corvette. O YouTube ajuda a garota a entrar no carro e elogia a garota e começa a perguntar um pouco sobre ela. Ela diz ter vindo de uma cidade do norte e mora ali há alguns anos. Então Kilo pergunta à garota qual foi o verdadeiro motivo dela não ter falado com ele. Então ela diz que é porque ele estava a pé. O YouTube não fica muito surpreso e continua conversando com a mulher. Ele pergunta sobre a profissão dela e ela diz que trabalha pelo celular e sempre fica bastante ocupada e às vezes tira um tempinho para relaxar e ver a família. Então o YouTube questiona ela perguntando se ela só tinha voltado para conversar com ele pelo carro. A garota tenta disfarçar, mas o YouTube já sabia a intenção da mulher. Então ele explica que ele está procurando uma mulher, pois nos últimos tempos está se sentindo muito sozinho e que ela até parece ser uma pessoa legal, mas ela é muito interesseira. O YouTube pede ela para descer do carro. A garota começa a xingar o rapaz, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com o Damon abordando essa morena. Ele a elogia e fala que ela tá parecendo uma modelo. Ela então fala que tem sim um empresário. Ele pergunta se pode caminhar com ela. E ela responde que não acha uma boa ideia. Ele então pergunta em qual ramo é a empresa dela. E ela responde que é no ramo de finanças. Ele então pergunta qual o nome dela. E ela fala para ele que se chama Sunny. Ele então pergunta se pode falar com ela bem rapidinho, e ela fala que não porque ele está fazendo ela perder dinheiro. Ele então pergunta se ela tem um Instagram para passar para ele. Ela fala que não passa nenhum contato para estranhos. Ele fala que só está tentando conhecê-la melhor. Ela fala para olhar para ele e ver como ele está mal vestido e para ele se tocar. Ele então fala que gosta de sair assim, com roupas à vontade. Ele pergunta se ela não está interessada em dar uma volta no seu carro. E ela responde que não, obrigado, e vai embora. Em seguida, após a mulher ver a Lamborghini de Damon, é quase inevitável ela voltar. Ela vem atrás dele perguntando como ele se chama. Ele fala seu nome para ela e pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que não queria ter sido grossa com ele, mas que agora ela viu que ele é um rapaz bem sucedido. Ele então fala que só estava tentando fazer amizades e que ela não precisava tratá-lo daquele jeito. Ela responde que agora vai ser generosa com ele e pergunta se ele não quer fazer alguma coisa agora com ela. Ele fala que sim e convida ela para entrar no carro com ele e pergunta se ela gostou da Lamborghini dele. Ela fala que sim, que o carro dele é muito bom. Ele e ela entram na Lamborghini e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles conversam sobre relacionamento e sobre ganhar dinheiro. Em seguida, ele começa a questionar por que ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia de repente. E ela fala que sabe que errou e vai dar um jeito nisso. Ela então pergunta o que ele acha deles irem para a casa dela para curtir um pouco e passar a tarde juntos. Ele fala que na verdade ele não vai mais querer sair com ela, porque ela foi muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e manda ela descer do carro e fala para ela ir ganhar o seu próprio dinheiro. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia, mas ele se mantém firme e fala para ela dar o fora do seu carro. E no fim ela acabou se dando mal.
O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate.